Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre triângulos, certo? Mais precisamente sobre áreas de triângulos e algumas propriedades, certo? Então, primeiramente, por que é importante a gente estudar a área de triângulo? Porque assim, em tese, né, todo polígono, né, ele pode ser dividido em triângulos. Então, inclusive pelo ponto de vista computacional, a maioria dos programas que trabalham com cálculo de área, inclusive programas utilizados na engenharia, até, por exemplo, o Google Maps, porque você consegue, por exemplo, calcular a área de um terreno pelo Google Maps. Então, como é que eles fazem? A maioria dos algoritmos, eles dividem, você faz lá um terreno, sei lá, você colocou os lados do terreno pentagonal, né? 5 lados lá. E você pede para calcular a área daquele terreno. Então, o algoritmo lá do Google Maps, ele vai dividir ali em triângulos e calcular a área de cada triângulo e soma, certo? Porque é muito mais simples você ensinar um algoritmo de computador, ele calcular a área de uma figura só, no caso triângulo, e já que ele pode dividir qualquer figura em triângulos. Então, em vez de você ensinar o computador como calcular a área do quadrado, como calcular a área de um trapézio, ou de uma figura irregular, um quadrilátero ou qualquer polígono irregular, para você usar várias fórmulas, você ensina ele a dividir a figura em triângulos, calcular a área de cada triângulo e somar, certo? Então, essa propriedade do triângulo confere a ele muita importância, entre outras propriedades, certo? Então, vamos aqui. No ponto de vista de área, essa é uma das que é bem marcantes. Então, vamos aqui. Primeiramente, certo? Existem várias fórmulas para calcular a área de triângulo. Então, mas como é que eu vou saber qual você vai usar? Então, para você saber qual fórmula você vai usar, vai depender das informações que a questão está lhe fornecendo. Então, primeiramente, observe a questão, vê quais são as informações que estão lá sendo dadas na questão, ou de forma implícita ou explícita, né? E, a partir daí, você escolhe qual fórmula você vai utilizar. Só que para escolher a fórmula, você precisa conhecê-las, né? Então, é isso que a gente vai ver. Então, eu vou dar aqui 5 fórmulas. Existem outras, mas essas aqui eu considero as mais importantes para você aumentar o seu leque de ferramentas para resolver questões que envolvem a área de triângulo, certo? Então, primeiramente, né, eu dividi aqui por as fórmulas por a quantidade de informações que vocês vão ter, certo? Então, por exemplo, se você tem um triângulo, conhece a base e a altura. Então, já é um tipo específico de questão. Já tem uma fórmula para isso, que é a mais elementar. E se o triângulo for um triângulo retângulo? Então, já tem um caso particular para você observar. E se o triângulo for equilátero? Já tem uma fórmula pronta. E se for um triângulo qualquer em que você conhece os dois lados, né, dois de seus lados, e o ângulo formado, né, por esses lados, ou o ângulo e os lados que formam ele. Aí já é uma situação diferente. E se for um triângulo que você conhece os três lados, e somente isso, não tem nenhuma outra informação sobre ângulos e nada? Então, observe que eu tenho 5 situações aqui. Cada situação ela aparece nas questões. Então, você vai, se você souber as fórmulas, você vai ter um atalho, né, para você resolver o problema. Óbvio que a fórmula principal é base, que é essa aqui. Ó. A fórmula principal é essa aqui. É quando você conhece a base e a altura. A maioria, as outras vão derivar basicamente dessa fórmula. Mas são casos particulares que têm fórmulas já que ajudam e aceleram o processo. Então, basicamente, a área do triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Observe que aqui tem um errinho aqui, eu botei C, mas aqui é H, certo? Então, por exemplo, tem aqui a base B, a altura H dividido por 2. Ah, mas a altura pode ser externa, né, do triângulo. Então, eu falei isso em outra área, né? Em outra aula, né? Outra área. Em outra aula, eu falei
Vou deixar o encartezinho da aula, acho que foi a aula sobre triângulos, que eu falei sobre as sevianas, né? E a altura é uma seviana. Ela pode ser interna ou pode ser externa. Então, aqui, essa é a mais elementar das fórmulas. Base vezes altura dividido por 2, certo? Você pode até estar achando parecido assim com essa base vezes altura com o paralelogramo, né? Que a gente viu, o retângulo. E realmente é, porque na verdade, se você pegar esse triângulo aqui, ó, se você completar aqui, pega esse triângulo e espelhe ele aqui, né? E você completar, você vai ter um paralelogramo. Então, a área do triângulo é como se fosse a área do paralelogramo dividido por 2. É a metade da área do paralelogramo. Ok? Então, essa é a mais elementar. Mas, na maioria das vezes, você não vai ter claramente lá quem é a base e quem é a altura. Se tiver, ótimo. Base vezes altura sobre 2 é a área. Certo? E o triângulo retângulo? Qual a diferença do triângulo retângulo? Primeiro aqui eu coloquei o Teorema de Pitágoras porque é algo muito importante, não é nada sobre áreas, mas eu coloquei o Teorema de Pitágoras porque ele me dá a relação entre os três lados de um triângulo retângulo, né, que são os dois catetos e a hipotenusa. Não vou nem entrar em detalhes com ele porque ele já é super conhecido de vocês, né? Se não é, deveria ser. Então, vamos aqui à questão da área. No triângulo retângulo, observe que essa área aqui é a mesma que a gente acabou de falar. E realmente é. Só que no caso do triângulo retângulo, ele é o mais fácil de calcular a área. Por quê? Porque um dos catetos vai ser a base e o outro vai ser a altura. Aí até eu coloquei aqui B vezes C. Aí você pode estar pensando, como é que a base é B? B é a altura. Então eu não estou nem entrando no mérito da ordem do produto. Eu estou chamando esse daqui realmente de base. Só para alertar vocês que a base de um triângulo ela não necessariamente tem que ser esse lado na horizontal. Convenciona-se que a gente use o lado na horizontal, mas isso não é uma regra. A base do triângulo é qualquer lado que eu chame de base, certo? Óbvio que é muito mais simples você pegar como base um lado onde você já vai ter uma reta perpendicular a esse lado, porque essa reta perpendicular a esse lado vai ser a altura. Então, é muito conveniente aqui, eu posso pegar o B como base. Então, qual vai ser a altura em relação à base B? Vai ser o C. Claro que eu poderia ter pego o A como base, mas aí eu teria um problema, porque eu não teria a altura. Aí eu teria que manipular aqui até achar a altura. Então, no caso do triângulo retângulo, a dica é um dos catetos é a base e o outro é a altura. Esqueça a hipotenusa no caso do triângulo retângulo. A área vai ser a mesma, base vezes altura, ou cateto vezes cateto, dividido por 2. Outro caso muito importante é o triângulo equilátero. Certo? Calcular a área do triângulo equilátero, eu poderia fazer como? Achar a altura, né? Até coloquei aqui a relação da altura, porque é algo também importante. O triângulo equilátero é um triângulo que tem os ângulos iguais e os lados também iguais, certo? Então, eu poderia achar a altura e depois aplicar aquela primeira fórmula, né? Base vezes a altura dividido por 2. Só que, primeiro, a altura aqui também é algo importante para vocês saberem. A altura de um triângulo equilátero é o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2, certo? Isso aqui vem do Teorema de Pitágoras ou da trigonometria. Você tem várias formas para chegar nessa altura aqui, né? Porque primeiro esse ângulo aqui é 60, então tem algumas formas para você chegar nessa altura. Mas o fato é que você já pode decorar. A altura de um triângulo equilátero é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. E a área do triângulo equilátero, né? A diferença da altura e da área, você observa que é bem parecido, né? Então, a área vai ser o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. É como se eu pegasse aqui o L sobre 2 e elevasse ao quadrado, certo? Então, vai ser L ao quadrado e embaixo 2 ao quadrado, 4, certo? Porque se você pegar essa altura, pegar esse L aqui como base e fizer base vezes o H, vai chegar aqui, ok? O triângulo equilátero é importante porque eu já falei também sobre isso em uma aula aí, eu vou deixar um encarte aqui que eu falei do hexágono regular.
O hexágono regular, ele é uma figura que aparece com uma certa frequência no Enem, e ele é composto de 6 triângulos equiláteros. Então, achar a área do hexágono, né, você pode achar... Não existe uma forma... Até existe, mas assim... como é que eu acho a área de um triângulo, de um hexágono regular, né, que é um polígono de 6 lados? Existe uma formulazinha para isso, mas basta você dividir ele em 6 triângulos equiláteros, calcular a área de um deles e multiplica por 6, porque vão ser 6 triângulos equiláteros, ok? Então, o triângulo equilátero tem a sua importância por ser um triângulo muito comum e também porque ele está embutido lá no hexágono regular. Outra fórmula também que pode aparecer é quando você tem um ângulo, quando a questão dá um ângulo, o triângulo tem um ângulo dado e tem os lados que formam esse ângulo. Então, quando isso acontece, a fórmula vai ser o produto desses lados conhecidos, A vezes B, vezes o seno desse ângulo conhecido, dividido por 2. Normalmente, se esse ângulo for um ângulo que não seja um ângulo comum, né, um dos ângulos notáveis, que é 30, 45, 60, o seno desse ângulo vai ser dado. Por exemplo, se aqui fosse 25, então a questão provavelmente ia dar o seno de 25, certo? Com a aproximação desse seno. Então, quando é que se usa essa fórmula? Quando você tem um ângulo e os lados que formam esse triângulo, esse ângulo. Por fim, não menos importante, a fórmula de Heron, certo? Ou Heron. Essa fórmula ela diz o seguinte: quando é que você deve usá-la? Quando você conhece os 3 lados do triângulo. E não tem outra informação. Poderia até ter, mas considere a situação em que você tem os 3 lados, né? Lá, 7, 8 e 6. Como é que eu calculo a área desse triângulo? Então, para você calcular a área, você não tem nenhuma informação sobre ângulo, você não tem nenhuma informação sobre altura. Para calcular a área, você pode usar a fórmula de Heron. O que é que ela diz? Né? Por mais que ela seja feinha aqui, na verdade ela é bonita, né? Muito bonita. O que é que você tem? Qual seria o passo a passo? Primeiro você vai calcular o P. Esse P aqui é o que a gente chama de semiperímetro. Ou seja, é a metade do perímetro. Para quem não lembra, perímetro é a soma dos lados. Então, o P vai ser a soma dos lados, A mais B mais C, dividido por 2. Calculado o semiperímetro, você vai jogar aqui na fórmula. A área vai ser a raiz de P menos A, aliás, P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Então, aqui você vai chegar na área do triângulo, conhecendo os 3 lados. Inclusive, assim, essa questão aqui, essa fórmula, ela é muito utilizada, por exemplo, quando você vai criar, por exemplo, um programinha para calcular a área de um triângulo, né? Porque a questão de computacional, né, o cálculo para o computador, isso não vai ser nenhum problema. Então, por exemplo, se você tem lá, o professor lá colocou, calcula um problema para a galera da informática. Determine a área de um triângulo e as variáveis de entrada vão ser os 3 lados, né, desse triângulo. Então, você vai utilizar essa fórmula, certo? Então, pessoal, é isso, ok? Observe que nós temos aqui 5 fórmulas. Você pode achar que é muita informação, né? E na verdade tem bastante informação, mas para vocês amarrarem esse conteúdo é necessário que façam os exercícios. Eu coloquei alguns exercícios para vocês, né, na plataforma e vai aparecer essas fórmulas, mais de uma, e pode ter uma questão que envolva 2 dessas fórmulas, enfim. Então, é muito legal, muito importante que vocês sigam esse caminho, né? A decisão da fórmula que você vai usar vai de acordo com a quantidade de informações que a questão está lhe fornecendo. Certo? Espero que isso tenha ficado claro. Ok, pessoal, é isso. E então vamos procurar fazer um exercíciozinho aí, né? É isso, valeu e até mais.